Boa noite a todos, live de domingo começando agora, apesar de hoje ser segunda-feira, feriado da cidade de São Paulo. Vamos agora começar a falar um pouquinho sobre mercado, afinal a gente teve um dia de sessão no mercado internacional, aqui não, né? Aqui obviamente ficamos com a bolsa fechada, mas de toda forma muita coisa aconteceu lá fora, mesmo aqui com as bolsas fechadas no feriado também, um noticiário muito pesado vindo principalmente de Brasília, né? Então acho que até por conta de tudo isso a gente tem que aproveitar esse momento para tirar as dúvidas que vocês possam ter, mas mais do que isso, deixá-los bem informados. Afinal, a semana passada já foi uma semana bastante difícil para quem acompanha o mercado. E sinto em lhes dizer que a expectativa não é das melhores para essa abertura. Mas, de toda forma, vamos começar a falar. Eu tenho muito assunto para debater aqui. Até aproveitar, né, que eu estou hoje fazendo de uma maneira diferente, não estou olhando diretamente para o meu celular, estou olhando para um outro, como vocês podem ver. Então, as perguntas que vocês mandarem, eu vou olhando por aqui, tá? E fiquem à vontade também para irem debatendo a respeito dos assuntos que eu propor, porque são assuntos bastante polêmicos e eu vou estar acompanhando o diálogo de vocês aqui no chat, tá? Então, conforme vocês forem debatendo, eu vou lendo aqui também e ponho, né, a opinião de vocês também para o debate, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar a falar sobre o que aconteceu na semana passada, né? É sempre bom a gente resgatar para depois passar para os debates atuais. Quem não acompanhou a pauta, hoje a pauta é bem extensa, coloquei nos meus stories, vocês podem ver, depois voltar se quiserem, mas a gente vai debater hoje sobre muita coisa importante, tá? Então não dá para ficar de fora. Quem não acompanhar provavelmente vai perder algo importante para começar a semana bem informado, beleza? Vamos lá então, a semana passada foi uma semana dura, né? A gente teve até uma sessão de alta na segunda-feira, mas posteriormente viemos com 4 quedas consecutivas, né? O Ibovespa descolou totalmente da performance que estávamos acompanhando dos mercados internacionais. O que eu quero dizer com isso? Segunda-feira, um dia positivo, terça, quarta, quinta e sexta, dias de queda. Isso, obviamente, preocupou, né, um pouquinho as pessoas que acompanham, pela razão não ter sido relacionada de fato às operações das empresas, aos seus resultados, e sim a Brasília principalmente, né, e pontualmente uma coisa ou outra de alguma companhia mais relevante, mas foi Brasília que fez mais preço. Bom, na sexta-feira a bolsa então fechou em 117.380 pontos, né? Uma queda bastante expressiva comparado ao início da semana, foi quase 1.000 pontos, né? Só na sexta-feira, mas quando a gente olha para o all-time high, que foi os 125 mil pontos de pouco tempo atrás, perdemos já 8.000, né? 8.000 pontos em pouco tempo, 2, 3 semanas. Bom, a sexta-feira foi atípica, né? As bolsas lá fora estavam batendo máximas por todas as sessões até quinta-feira. Na sexta teve uma realização de lucros das bolsas internacionais, com exceção da Nasdaq, que praticamente todas elas realizaram lucros. E aqui a gente acompanhou, né? Então a gente descolou, quando lá estava subindo a gente caiu, e na sexta-feira que lá caiu a gente caiu também, né? Então a gente ficou nesse patamar de 117 mil pontos, perdemos 2,5%, 2,5%, né, na semana, por conta desse movimento mais negativo. O dólar voltou a estressar, se aproximando novamente dos R$ 5,50. Só na sexta subiu mais de 2%. Bom, e o que tem motivado, né, esse movimento negativo da Bolsa Brasileira? Quais têm sido os principais triggers, né, para que a Bolsa tivesse uma performance tão abaixo dos seus pares globais? Bom, primeiro, ritmo de vacinação. Está todo mundo muito preocupado com o ritmo de vacinação, né, da Bolsa do país. Eu acho que quando a gente olha para outros países, já vimos, né, uns percentuais bastante elevados de populações sendo totalmente vacinadas. Você olha para os Estados Unidos, já são mais de 6%. Israel, que é a grande referência, apesar de ser um país pequeno, já vacinou quase 40% da sua população. Então, aqui no Brasil, né, esses embates bastante fortes entre o governo federal e também o governo estadual têm trazido desconfiança, né? Mesmo com as vacinas que chegaram da Índia, mesmo com as vacinas já produzidas pelo Butantan, o número de vacinas que possuímos aqui ainda é muito baixo e, além disso, não tínhamos insumos, né, o suficiente para conseguir vacinar todo mundo.
situação começa a mudar um pouco, então temos já, né, o pessoal começando a trazer um noticiário mais positivo. O próprio Jair Bolsonaro informou hoje que chegaram num acordo com a China, vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas o ritmo de vacinação preocupa porque as atividades econômicas estão voltando, um ritmo mais forte nas economias globais, e o Brasil tem ficado um pouco para trás. E por que isso é preocupante? Né? O primeiro ponto, claro, é importante, né, que as pessoas se vacinem para que a gente possa voltar à economia, mas mais do que isso, pela situação fiscal do país. O país está numa situação muito apertada, né, alguns projetos até no fim do ano passado visando romper o teto dos gastos, tá todo mundo preocupado com essa possibilidade, mas eu acho que vale chamar a atenção para o que os candidatos à presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, têm falado. Ambos candidatos à presidência da Câmara e também o candidato à presidência do Senado voltando a falar sobre a necessidade da extensão do auxílio emergencial. Claro, para a população que recebe o auxílio emergencial, tenho certeza que é uma notícia que eles gostariam de ouvir, indubitavelmente, mas a grande preocupação dos players do mercado é que isso pode resultar numa bomba que a gente não vai ser capaz de pagar lá na frente, né? As contas públicas vão se deteriorar de uma maneira que a gente vai começar a ver, por exemplo, a inclinação da curva de juros, alguns setores que se prejudicam bastante quanto a isso, como por exemplo construção civil, já começam a demonstrar, né, esse receio do mercado. A construção civil voltou a despencar ao longo da semana passada. E além disso, né, a incapacidade do governo de conseguir privatizar alguns dos nomes que vinha prometendo desde a época das eleições. A gente vai falar um pouquinho sobre a Eletrobras mais pra frente, mas de toda forma eu acho que, né, isso já tem feito preço e a tendência é que faça cada vez mais. Por isso que o pessoal começa a ficar mais cauteloso quanto à performance, né, da economia brasileira de ser reativada ao mesmo tempo em que as contas públicas fiquem não saudáveis, mas dentro do controle. Estou vendo aqui o pessoal falando que o SUS é o sistema mais abrangente do mundo, né? De fato, o SUS é referência quanto à vacinação, quando a gente olha comparado aos outros países do mundo, né? De fato, é um dos melhores sistemas para a vacinação. Mas o problema é que não tem insumos para as vacinas, e não tem as vacinas, né? Até saiu, o próprio governo soltou um comunicado informando por que acabou não fechando com a Pfizer, né? Muita gente não conseguiu levar a sério esse comunicado. Então, assim, tem essa preocupação. Isso tem feito muito preço. Porque, como eu disse, não é só a questão da vacinação, é a demora para vacinar que vai resultar em extensão do auxílio emergencial e fazer com que as contas explodam. Então é isso que o governo tem demonstrado, né? Principalmente os candidatos às presidências das casas, e tem preocupado o mercado. Ao mesmo tempo que isso tem ocorrido, o noticiário começa a ficar um pouquinho mais turbulento no mercado internacional. Quando a gente olha, por exemplo, Hong Kong, que vinha batendo suas máximas de um ano, né, recebendo muito investimento da China continental, temos acompanhado um noticiário não muito positivo sobre novos lockdowns. Fazia muito tempo que aquela região, né, já estava conseguindo, né, sair desse processo, retomar a atividade, sendo o principal trigger, né, para a economia global também, que no Brasil, nossa, eu tô olhando para vocês, minha janela tá bem atrás, e começou a cair uma chuva enorme, uns raios tão fortes, que minha preocupação agora é do nada a live sair do ar, tá? Caso acabe a luz, alguma coisa do gênero, então não se assustem, tá? É porque começou a cair um dilúvio aqui na frente. Bom, então a grande preocupação é essa, tá? A grande preocupação é que a Ásia pode voltar a fechar algumas cidades, e a demanda forte da retomada da atividade econômica, que tem feito com que os preços das commodities disparem, pode, né, ser colocado em xeque nos próximos dias. Então vamos acompanhar essa aceleração dos casos também na Ásia, tá? Bom, aqui em São Paulo, né, nova notícia negativa também para a retomada. O Dória voltou a anunciar a implementação da fase vermelha após as 20 horas e também durante fins de semana e feriados. Então, serviços não essenciais como shoppings, bares, restaurantes voltaram a fechar, né, voltarão a fechar nessa semana, e isso preocupa bastante também a retomada, né? Espero que o ritmo de vacinação permaneça alto, mas isso que a gente precisa nesse momento é de vacinas, tá? Então essa que é a grande preocupação
das pessoas e que tem feito preço, porque senão, como eu disse, né, pauta fiscal vai voltar à tona e vai fazer com que a curva de juros se incline e a decisão sobre investimentos fique pesada, né? Por que eu vou investir numa empresa que paga bons dividendos se eu consigo num título do Tesouro um retorno superior, né, quando eu olho ali para DI 27, DI 28? Então esse é o grande problema da inclinação, né? Você tira o incentivo das pessoas em investir em renda variável. Bom, eu falei sobre, né, o que aconteceu na semana passada, mas vale a gente destacar um ponto super importante, que hoje as bolsas abriram lá fora, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá fora hoje e depois eu volto a trazer a conversa aqui para o Brasil para a gente entender, né, como a bolsa deve reagir amanhã cedo. Mas foi um dia positivo nos Estados Unidos e negativo na Europa, tá? Então a Europa, você pega as principais bolsas por lá, França, Alemanha, Reino Unido, caíram entre 0,2 e 0,6, mas o S&P voltou a subir, subiu 0,36 na sessão de hoje, Nasdaq também em alta, né, subiu 0,69. Ambas as bolsas bateram suas máximas históricas, o que demonstra, né, um movimento positivo ainda na esteira da expectativa da aprovação do pacote de estímulo do Biden, de 1,9 bi. Perdão, mas mais do que isso, a expectativa também dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Não sei se chegaram a acompanhar, mas no início da semana passada, se eu não me engano, terça-feira, a Netflix divulgou seus resultados, né, o número de assinantes cresceu mais do que o mercado esperava, todo mundo começou a ficar um pouco mais positivo, né, a respeito dessas companhias de tecnologia. Até naquele dia, né, no aftermarket, Netflix subiu mais de 11%, dia posterior a BDR disparou quase 14%. E vão começar agora os resultados das grandes empresas de tecnologia. Já começou então com o Netflix, né, mas no sentido de telecomunicação e streaming. E amanhã a gente tem o primeiro resultado, né, que é o resultado de Microsoft. Então a gente já viu essas empresas começarem a subir nessa expectativa e, bom, trazendo um viés mais positivo por lá. A Moderna, né, a empresa que também tem produzido suas vacinas, disparou mais de 12% na sessão após informar que acredita que a sua vacina é de fato eficaz contra as novas variantes da Covid, tá? Então tem a nova variante brasileira, nova variante da África do Sul, uma nova variante do Reino Unido, cada variante, né, com sua característica própria, mas fazendo com que seja, né, ainda mais forte seja o índice, né, de transmissão entre as pessoas, ou então até o número maior de pessoas vindo a óbito por conta dessas novas características, que fica um pouco mais difícil o tratamento, mas de toda forma a Moderna então informando que acredita que sua vacina será de fato eficaz contra essas novas variantes, trouxe um bom humor para a farmacêutica, que disparou mais de 12% na sessão. Bom, além disso, foi um dia positivo também para o petróleo, tá? Então o petróleo voltou a se recuperar, subiu 0,76 na sessão, o Brent fechou em $55,67 o barril, o que traz, né, então esse conjunto de fatores, seja empresa de tecnologia disparando lá fora, seja commodities em alta, a bolsa dos Estados Unidos subindo, um viés positivo, né, para a bolsa brasileira. O DXY, né, que é aquele índice que compara o dólar contra uma cesta de outras moedas, também se valorizou, ou seja, o dólar ganhou força. Isso, né, quando a gente vê o dólar ganhando força contra as principais moedas globais, e dado o cenário que a gente está envolvido ultimamente, muito provavelmente, né, o dólar também, a tendência é que ganhe força com o real amanhã na abertura. Muito embora, né, esse cenário tenha acontecido na segunda-feira, o viés é bastante negativo para a abertura de amanhã. E o porquê disso? Não sei se vocês acompanharam o noticiário que veio de Eletrobras, né, um noticiário muito pesado, e deve pesar sim sobre a performance da Bolsa Brasileira, principalmente sobre as estatais, tá? O EWZ, que é o índice, né, da Bolsa Brasileira, que é negociado lá fora, caiu 1,5 na sessão, então, né, a gente viu a Europa caindo um pouquinho, de fato, Estados Unidos batendo novas máximas com S&P e Nasdaq, mas a tendência é que a abertura seja bastante negativa aqui, porque o EWZ caiu mais de 1,5 na sessão hoje nos Estados Unidos, tá? Bom,
E o porquê desse mau humor quanto ao país, né? Então a gente veio de, como eu estava falando lá no começo, 4 sessões seguidas de queda, descolado do exterior, e novamente os Estados Unidos subiu e o EWZ caiu. Então, se a bolsa tivesse aberta aqui, muito provavelmente ela teria caído também. Então, entre aspas, como se fosse o 5º dia consecutivo de queda. E o porquê disso, né? Tô falando, mas eu não trouxe a razão. Trouxe a razão para os outros 4 dias, mas o porquê de hoje. Bom, o senhor Wilson Ferreira Júnior, CEO da Eletrobras, né, o presidente da Eletrobras, pediu demissão do cargo na noite de domingo. Nossa, caiu um raio aqui do lado. Na noite de domingo, então, saiu o comunicado de que o senhor Wilson Ferreira Júnior pediu a sua demissão e trouxe um mau humor muito grande para as estatais, né? Primeiro porque esse era o nome que estava no cargo desde 2016, quando o Temer assumiu, e foi o nome, né, que encontraram no mercado, um nome técnico para assumir a Eletrobras. E, bom, trazer um viés, né, organizar um viés de mercado, organizar a casa, reduzir a máquina pública, né, tornar a empresa mais eficiente e prepará-la para a privatização. A expectativa é que o primeiro nome, né, na linha de empresas que o Paulo Guedes trouxe tantas vezes ao mercado, a Eletrobras fosse a primeira, né? Então era para ter ocorrido em 2020. Assim, dá para entender o fato da Eletrobras não ter sido privatizada em 2020? Dá para entender, né? Era um ano de pandemia e isso, óbvio, trouxe um mau humor muito grande. E, além disso, né, o Congresso teve que trabalhar para outras medidas. Mas, então começou-se a falar, né, que a privatização da Eletrobras ficaria para o primeiro semestre de 2021, mas passaram, né, 2 meses desde quando esse papo começou, 3 meses talvez, lá para setembro do ano passado já estavam falando que ficaria para o primeiro semestre de 2021. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já começou a falar que possivelmente a privatização ficaria para o segundo semestre desse ano. E como eu disse, né, o candidato à presidência do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, disse que não, caso ele assuma, não será uma prioridade a privatização da Eletrobras, até pelo contrário, não vê, né, como um nome muito fácil de ser privatizado, focaria em outras pautas e não daria nenhum prazo para a privatização da empresa. Bom, imagina você sendo uma referência no setor, você é CEO da empresa, organizou toda a casa para essa capitalização, e aí você começa a ouvir dessas pessoas que não vai acontecer. Por que você vai ficar, né? As estatais historicamente pagam salários menores. O senhor Wilson Ferreira Júnior já tinha uma proposta da BR Distribuidora para assumir como CEO da BRDT, né, pelo que saiu de notícia logo depois. Muito provavelmente para ganhar mais que ganhava, isso aqui eu estou supondo, mas imagino eu, né, por conta do escopo das companhias. E olhando para uma perspectiva de futuro, né, você fica muito travado dentro de uma empresa que você não pode capitalizar, fazer com que haja um crescimento superior, né, do que você já estava projetando, enfim. Então, o Wilson não pensou 2 vezes, até disse que continua acreditando no futuro da empresa, tem ações da Eletrobras, vai comprar ainda mais, mas saiu fora, deixou o cargo, foi para a BRDT. Eletrobras listada nos Estados Unidos caiu hoje mais de 11% com esse noticiário, né? Então o noticiário 11,8% caiu na sessão. E óbvio que pesou também no EWZ, né? A perspectiva é de que haja então um dia bastante pesado amanhã para as estatais, né? Como a gente vinha conversando nas últimas 2 semanas, as estatais já estavam pesadas, né? Petrobras por conta da possibilidade da greve dos caminhoneiros e também o Banco do Brasil, né? Após o anúncio daquele plano de demissão e também do fechamento de agências, a gente viu, né, o André Brandão quase sendo demitido pelo Bolsonaro. O noticiário que saiu aqui, algumas pessoas ali próximas ao presidente acabaram convencendo de voltar atrás. Então as estatais já estavam sofrendo bastante, a Eletrobras já vinha numa sequência bastante negativa também, né, com essas declarações sendo feitas pelo Bento Albuquerque, também pelo Rodrigo Pacheco, e culminou então no pedido de demissão do CEO Wilson Ferreira Júnior
e fez com que os papéis da Eletrobras caíssem mais de 11% lá fora nos Estados Unidos e provavelmente amanhã vai abrir com um gap de baixa muito elevado. Bom, eu estava falando de vacinas, né? Acho que vale a gente entrar um pouquinho mais sobre um pouquinho, né, Na verdade, não foi balela, tá? Eu vi que o Rei das Palheiras está falando aqui que foi balela, mas não foi. Houve a confirmação até mesmo dos próprios, né, de pessoas integrantes do governo, tá? Então, próprios integrantes do governo confirmaram a história, não foi invenção dos jornais não, tá? Bom, vamos lá. Notícia positiva, entrei no site do governo de São Paulo, quando vocês quiserem ver qual a intervenção que ele fez. Ele ia demitir André Brandão. Já estava quase tudo feito, e aí o Paulo Guedes e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o convenceram, e também Roberto Campos Neto. Os três interviram para que isso não ocorresse. Bom, o vacinômetro está disponível no site do governo de São Paulo, não sei se já chegaram a ver. No estado de São Paulo, mais de 150 mil pessoas já foram vacinadas. Notícia muito positiva, né? O índice de vacinação no estado está bastante interessante, né? O grande número de vacinas estão aqui também, mas a preocupação agora é quanto a outros estados, né? Até mesmo Manaus, aquelas 2 milhões de vacinas que vieram diretamente da Índia já foram diretamente, passaram pelo Rio de Janeiro, né? Pousou aqui o avião em São Paulo, foi para o Rio e depois para Manaus para conter um pouco os casos bastante pesados que estão ocorrendo por lá, né? Além disso, mais da metade quase metade dos casos, na verdade, já são dessa nova variante brasileira. Então Manaus, que tem, né, um clima muito úmido, acaba se facilitando, né, com que haja essa contaminação das outras pessoas. E, bom, lá a gente já vê, né, uma redução na contaminação nos últimos dias, mas de fato estava preocupante, o índice de leitos utilizados já estava bastante alto, né? Até o governador do Amazonas já tinha até fechado alguns daqueles hospitais temporários, né? Então trouxe essa preocupação sobre a capacidade do estado de atender essas pessoas. Pessoas foram enviadas para outros estados, né? Aquelas que estavam em situações mais críticas, e então as vacinas foram para lá. O problema é que os outros estados estão com muito poucas vacinas, então tem essa preocupação quanto à capacidade, né, do fornecimento aos outros estados, enquanto São Paulo está num ritmo positivo, né? 150 mil pessoas no estado, assim, proporcionalmente ainda é um índice baixo, mas tem acelerado. Pensar que faz uma semana que estão vacinando é um bom ritmo, né? Principalmente as pessoas da saúde estão começando a ser vacinadas, daqui a pouco os mais idosos, né? Mas infelizmente pessoas mais jovens devem ficar só para o fim do ano. Bom, a Fiocruz está negociando 15 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, né? Então pode chegar aí mais 15 milhões nos próximos meses, que obviamente é muito positivo, mas ainda está em processo de negociação. Bom, os insumos que estavam presos na China, o Brasil chegou num acordo com o governo chinês para serem liberados. Só que isso gerou um atrito muito grande agora à tarde. O presidente Jair Bolsonaro pôs nas suas redes sociais, principalmente no Twitter, né, que a Embaixada da China tinha informado pela manhã que a exportação de 5.400 litros, né, de insumos para a vacina Coronavac já estavam em vias de serem enviadas ao Brasil e chegaria nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina da AstraZeneca estão tendo a liberação, né, estão tendo esse processo de liberação acelerado. Óbvio que é positivo, só que aí o que o presidente disse? Que, bom, quem chegou nesse acordo com o governo chinês tinham sido, né, principalmente o Ministério da Saúde e alguns outros agentes também que trabalham ali no meio em âmbito federal. Só que aí, né, o governador de São Paulo, João Dória, veio no Twitter para desmentir o presidente Bolsonaro. E eu vou até ler exatamente o que o Dória escreveu, porque eu acredito que isso é algo que a gente tem que manter no radar também, tá? Essa relação do governo com a China, que hoje é o principal país que vai fornecer os insumos necessários para a vacinação no Brasil. Então Dória disse
as seguintes palavras: não é verdade que o presidente Bolsonaro disse em suas redes de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação com a China para a liberação de insumos para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo. A negociação entre São Paulo e China é contínua e nunca foi interrompida, mesmo quando o governo federal, através do presidente da República, anunciou publicamente em mais de uma ocasião que não iria adquirir a vacina por causa de sua origem chinesa. Os frequentes ataques à China dificultaram todo o processo. Se não fosse o esforço de São Paulo e a excelente relação de respeito que mantemos com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, não teríamos iniciado ainda a vacinação dos brasileiros. Bom, basicamente, resumo, né? Dória disse que quem, na verdade, conseguiu essa liberação foi o governo de São Paulo, não o governo federal, e que se dependesse só do governo federal, nunca teríamos nem, né, conseguido essa liberação por conta da má relação, né, e os frequentes ataques feitos à vacina da Coronavac, que agora é a única vacina praticamente que temos aqui no país, né? As outras vacinas foram rejeitadas em processo de negociação, até mesmo a da Pfizer. Bom, então é isso que a gente tem de notícia mais macro, né? O noticiário de vacinação também, que tem feito muito preço. E a abertura, né, do dia 26 de janeiro de 2021, a terça-feira, que vai ser a primeira sessão aqui do país, deve ser uma abertura um pouco mais pesada para a Bolsa Brasileira, tendo em vista, né, a sessão que a gente teria tido hoje por conta do mau humor quanto às estatais, o EWZ caindo mais de 1,5%, então a perspectiva de abertura amanhã é negativa, tendo em vista esse cenário mais macro, tá? E também o que aconteceu lá fora. Bom, trazendo essa conversa agora para o campo corporativo, a gente tem também muitas notícias de empresas, né, relevantes. Eu acho que vale a pena a gente destacar alguns desses pontos que também devem continuar fazendo preço. Tá? O primeiro delas é aquela sequência de notícias quanto à Vale, que é a empresa mais relevante da Bolsa Brasileira, né? Só hoje, quando você soma Vale e Bradespar, tem um peso ali de 13% do Ibovespa, até um pouquinho mais. E tivemos muitas coisas importantes acontecendo com a empresa nas últimas sessões da semana passada. Essa semana pode ser bastante importante para o futuro da companhia, quando a gente trata, né, da perspectiva mais geral da Vale. Então, o que eu quero dizer com isso? A princípio, temos, né, a última semana então, em que a companhia pode negociar com o governo de Minas antes que a decisão quanto à multa, né, que a empresa terá que pagar acaba caindo na justiça. Né? Então, se eu não me engano, vence no dia 28 de janeiro o prazo para as negociações. A sinalização que foi passada na semana passada era de que não haveria mais, então, essa possibilidade de acordo. Tá? Então, a possibilidade de acordo parece ter ficado para trás, mas ainda há 3 dias, 2, 3 dias, para que essa negociação possa ser resolvida fora do âmbito jurídico. Tá? Então, a Vale, com as notícias que saíram na sexta-feira, não chegou num acordo, né, com o governo de Minas por conta de apenas 11 bilhões de reais. Né? Um número pequeno, 11 bi. Então, vamos ver essa semana se ocorre, né, uma esperança remota de negociação, que eu acho bastante difícil. Acredito que o processo ficará mesmo para a justiça. A própria Vale disse que confia na justiça brasileira, né? Já soltou um comunicado falando isso, o que mostra que o viés, né, para um acordo ficou para trás. Até o pessoal que saiu ali das reuniões, o pessoal do governo de Minas saiu dando entrevistas, acusando a empresa de tratar, né, as negociações como leilão, o que, né, claro, não é nada positivo quando a gente olha para o futuro da Vale, né? Então, assim, é um acordo que poderia vir a trazer, né, uma reavaliação das agências de risco, fazendo com que os múltiplos da Vale, né, passassem a serem negociados mais próximos das suas competidoras, como Rio Tinto e BHP, mas não deve ocorrer, então quem vai tratar muito provavelmente vai ser a justiça. Tá? Ainda falando de Vale, tivemos algumas outras notícias importantes, né? Ela contratou bancos para vender ativos de carvão em Moçambique, segundo fontes ouvidas pela Reuters, o que também, né, é uma sequência de notícias que a Vale parece, né, tem atribuído um valor maior quanto às práticas ESG.
Eu acho que o passado da empresa ainda pesa muito, né, na avaliação de grandes casas, quando olha para práticas ESG, para uma mineradora já é difícil, quanto mais para a Vale, né, que teve esse passado recente tão pesado, quando a gente pensa, né, em Brumadinho, Samarco, enfim. Então, essa é a preocupação que a Vale está tendo, né? Tem começado então a se desfazer de unidades de carvão, que pesa bastante nessa variação ESG, focando, né, numa possível reavaliação mais para frente, mas dificilmente isso ocorrerá agora. Tá? A Vale retomou a produção de pelotas em Vargem Grande, né, após quase 2 anos de paralisação. Além disso, disse que o incêndio que ocorreu no terminal do Maranhão não afeta a produção de minério de ferro, tá? Afeta um pouco a exportação, o ritmo de exportação, mas não afeta a produção, mantendo então seu guidance para o ano. Bom, na quinta-feira tivemos, né, também uma venda muito interessante, olhando para a Bolsa, a venda realizada pelo Votorantim nas ações da Suzano. Tá? Eles já tinham feito no fim do ano passado um bom desinvestimento na sua posição e saiu a notícia então de que o Votorantim vendeu mais 25 milhões de ações da Suzano a R$ 64,60 cada. Foi um leilão, né, na quinta-feira que acabou realizando essas 25 milhões de vendas de ação então, da Suzano, que é bastante representativo, representa mais de 1% das ações ON da companhia. Tá? A Suzano, obviamente, não comentou o fato, mas segundo o grande desinvestimento, o Votorantim vendendo nas máximas. Né? Lembrando que a Suzano, as empresas ali do setor de papel e celulose, tem disparado bastante recentemente por conta dos reajustes de preços realizados tanto na Ásia quanto Europa e Estados Unidos. E, bom, então o Votorantim se desfaz dos papéis da companhia nas suas máximas históricas. Bom, saiu a notícia também da Reuters nesse fim de semana de que o Banco do Brasil tinha retomado o processo de venda da BB-DTVM. Já estava sendo realizado esse processo, né, no início do ano passado, foi interrompido por conta da pandemia, né, trouxe esse mau humor, principalmente quanto à aprovação desse processo de venda, mas mais do que isso, né, a retomada seria bastante positiva para o banco, mas a notícia que saiu também no fim de semana é que o banco já desmentiu, tá? Então esse processo, na verdade, ainda não teve andamento de retomada, né? Teve o começo, que a gente viu no começo do ano passado, né, sendo realizado, mas travou e ainda não tem essa retomada por enquanto, ainda mais no momento onde o André Brandão quase foi demitido, né? Tão pouco tempo atrás. Então, dificilmente a gente vai ver isso acontecer tão cedo. Ainda falando de Banco do Brasil, envolvendo um outro grande banco também, saiu uma notícia de Bradesco. Então saiu a notícia nesse fim de semana, né, do Lauro Jardim, colunista do Globo, de que o Banco do Brasil ainda está estudando se desfazer da sua participação na Cielo. Tá? Então, caso isso ocorra, o Bradesco apresentará uma oferta pela fatia do banco. As informações saíram nesse fim de semana, não teve a confirmação ainda de ambos os lados, mas parece que de fato o Bradesco vai ficar de olho, tá? Não vai, caso o Banco do Brasil saia, isso não necessariamente quer dizer que o Bradesco vai sair também, muito pelo contrário, pode até aumentar sua participação. Valeu, Leandro, falando que a live tá top, muito obrigado pelo elogio. Tô vendo que vocês estão participando bastante aqui também, né, no chat. E, bom, é bem legal quando vocês participam, porque traz um viés mais de bate-papo para a live, né? Enquanto eu vou falando aqui, então sintam-se à vontade para irem debatendo aqui no chat. E aí depois eu vou dar uma olhada, tá? Para pegar as dúvidas que vocês podem ter mandado. Se quiser que eu comente alguma coisa específica também eu comento. Mas vamos continuar aqui, ainda não terminei as notícias, tá? Tá chegando no fim e já a gente parte para o Q&A. Bom, aí pessoal elogiando, valeu galera, muito obrigado. Saraiva JP, Delfino, tem um Instagram aqui também que eu não consigo ler, NNBHV. Bom, obrigado aí pelos elogios, galera. Passando aqui para Oi, uma notícia que é super importante para o futuro da empresa. Na sexta-feira foi realizado o leilão, né, quanto ao segmento de fibra ótica da companhia, um leilão super esperado, é o leilão que pode fazer com que entre, né, o maior valor financeiro dentro da companhia. Só que a gente não teve ainda grandes detalhes quanto às ofertas realizadas. As notícias que saíram dadas pelo site Telesíntese
foi de que a Oi recebeu ao menos 2 ofertas. A primeira delas, pelo fundo gerido pelo BTG, em parceria, né, junto com o Fundo de Pensão do Canadá, e também a Highline, que é a empresa que já tinha feito a proposta, né, tanto pelos ativos, né, do segmento da Oi Móvel, também fez proposta pelas torres, e agora mais uma proposta feita pela Highline, então, por uma divisão diferente, né, para os ativos de fibra ótica, da Infraco, né, propostas vinculantes por 51%, então, da companhia. A única notícia que nós temos a respeito de valores é de que ambas as propostas foram feitas acima do valor, né, que tinha sido pedido, né, com valor mínimo pela companhia. Então, assim, pelo menos receberam 2 propostas acima do valor mínimo e são propostas, né, propostas de nomes que trazem uma confiabilidade no processo, né, nomes que já estão no meio há algum tempo. Por um lado você tem a bandeira do BTG, junto com o Fundo Pensão do Canadá, o outro a Highline, que já está participando dos processos há tanto tempo. Então, né, uma notícia positiva assim para a Oi. Bom, Ômega Geração anunciou mais um follow-on, agora podendo levantar mais ou menos R$1 bilhão. A companhia tem feito follow-on quase todos os anos, né? Faz um follow-on, compra um novo ativo, normalmente, né, é uma companhia que entra em energia renovável, então levanta esse capital, faz a aquisição, coloca esse ativo para dentro, para trabalhar, né, com a capacidade de estrutura e operacionalização da Ômega, e passa algum tempo, já levanta capital de novo, busca outros ativos. Não é uma empresa, apesar de ser do setor de utility, né, do setor de energia, normalmente são companhias que pagam bons dividendos. A Ômega já tem um perfil diferente, tá? Tem um perfil mais de crescimento do que de pagamentos de proventos. Deixa eu dar um golinho de água aqui, que a gente falou pra caramba, né? E temos depois as perguntas que vocês enviaram. Eu vi que depois que eu falei aqui vocês mandaram mais um monte de pergunta, então vamos com tudo. Abraço pro Jones Fag, meu grande amigo aqui também, na live de domingo, aí sim, hein? Bom, não sei se vocês chegaram a ver também, eu soltei no meu Instagram uma lista, né, das empresas que devem pagar os maiores dividend yields em 2021. Na verdade, é uma projeção, né, que a Bloomberg compila na sua plataforma, então a gente analisa aqui, pegou os maiores e eu soltei no meu Instagram. Depois, quando acabar a live, entra lá, vocês vão ver, né, as estimativas dos grandes analistas do mercado, quais eles possuem de pagamentos para cada empresa de todos os setores, tá? Eu coloquei, obviamente, só as que a gente cobre, mas ali tem diferentes setores. Primeira posição está a Copasa, com expectativa de pagamento de 12%, bastante elevado, né? Tem Telefônica na terceira posição, enfim. A maioria das empresas, obviamente, do setor de utilities, mas tem algumas outras específicas, por exemplo, seguros, tem BB Seguridade. Vale a pena dar uma olhada, né? Um ano tão difícil como esse, quando a gente olha para tanto o ambiente, né, de negociação, quanto questões sanitárias. A bolsa está pesada aqui, tem descolado da performance lá de fora, então vale a pena, de repente, você pega um papel com uma volatilidade um pouquinho menor, que vai pagar os seus 10%, 12% de repente até, mas a maioria pagaria entre 6% e 8%, mas já são bons valores, né, de dividend yield para esse ano, e ainda tem a possibilidade do retorno de capital, né, de repente a empresa divulga bons resultados, se valoriza ainda mais, e só de dividendos você pode receber os seus 6%. Um nome que não está lá, porque tem algumas projeções que são abaixo do que a gente espera, mas que a gente acredita que possa pagar bons yields, também é o de Vale. Claro que depende também, né, da decisão judicial quanto às questões de Brumadinho, mas a gente tem um viés bastante positivo, tá? Até acreditando na possibilidade de um yield de mais ou menos 6%, patamar de preço atual, mas ainda acreditamos também no retorno de capital expressivo. A gente tem preço-alvo para Vale atualmente em R$130, tá? A empresa está negociando em 90, 92, né, 94. Isso implica em altas bastante expressivas, né, mais de 30%, um nome que a gente gosta. Mas vale a pena dar uma olhada. Claro que a possibilidade dos riscos fiscais diminui um pouco, né, o ímpeto das pessoas para buscarem retornos com dividendos, como eu disse anteriormente. Você pode investir numa renda fixa que vai te pagar um retorno maior, né, do que você receberia com dividendos, traz um ar um pouco mais negativo.
Mas gostaria de chamar a atenção para uma coisa também. Vai sair um vídeo meu com o pessoal da IUB, muito em breve, lá no canal da IUB, falando sobre BDRs que pagam dividendos, né? E por que isso é interessante? É meio óbvio, né? Você recebe o seu pagamento de dividendos em dólar. Claro que tem, né? Você paga uma tarifa, normalmente nos Estados Unidos é uma tarifa de 30%, que é imposto, mais o quanto fica com o banco emissor da BDR, né? Mais uns 5%. Você recebe no total uns 65% do que é pagado lá fora, mas pelo menos é um provento em dólar que cai na sua conta, né? Você pega ambiente de estresse como atual, parece bastante interessante. Tem, né, inúmeras empresas lá fora de diferentes setores que vale a pena dar uma olhada. Tem empresa, por exemplo, de armazenamento de dados, coisa que a gente nem tem aqui no Brasil direito, né, que paga mais de 90% dos seus lucros em dividendos. Tem a empresa que é a controladora da marca de cigarros Marlboro também, que paga muito, está entrando no mercado de cannabis, tem um pagamento bastante expressivo, né, dividendos. Todas essas possuem BDRs listados aqui no Brasil. Então, de repente, você quer sair um pouco, né, desses setores que tradicionalmente pagam, né, dividendos mais altos, quer sair aqui de saneamento, energia elétrica por conta do risco Brasil, lá fora tem grandes oportunidades, tá? E mais que isso, assim, até chamei atenção para esse ponto no Twitter, vale a pena prestar atenção. Ali em outubro, quando a B3 liberou, né, para que pessoas físicas pudessem comprar BDRs, eu lembro de muita gente ter falado, bom, eu não quero comprar BDR agora, o dólar está em 5 e qualquer coisa, a Amazon, Apple, Tesla, todas as empresas no seu all-time high, não me interessa comprar BDR agora, eu vou esperar, né, uma realização, de repente, seja do dólar, seja do S&P, seja da Nasdaq, e aí então vou montar minha posição. Eu estava olhando um pouquinho para a performance de algumas empresas, convido até vocês a olharem posteriormente, vale a pena dar esse check, tá? Mas de lá para cá, quem não entrou, sofreu, perdeu assim, um rally ainda bem forte. É muito importante, pessoal, muito importante diversificar em sua carteira, tá? Então, assim, diversifica. Por mais que você possa estar comprando no all-time high, é o all-time high da história até hoje, não é o all-time high da história até o fim dos tempos, né? Então, assim, vale a pena você descorrelacionar um pouquinho a sua carteira. Eu não gosto de Bitcoin, não entendo nada de Bitcoin, para ser sincero, não sou especialista nisso, mas acho importante ter um pouquinho na carteira. Pega o rally que teve 2, 3 semanas atrás, compensa perdas como a gente está vendo agora. Ter um pouquinho de dólar é importante, né? A BDR é atrelada à variação cambial, vocês sabem disso. É importante ter um pouquinho de ouro. Então, pessoal, não fiquem 100% alocados em Bolsa Brasil, porque, infelizmente, a política pesa muito no país e na performance do nosso mercado, tá? Então, tomem esse cuidado, tá? Assim, às vezes é repetitivo, mas eu sei que muitos não tomam esse cuidado. E aí depois, putz, não adianta chorar quando acontece o que está acontecendo nos últimos dias. Ainda acho que a Bolsa Brasileira é a bolsa com maior upside quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos e Brasil. Mas se me perguntar qual que é o ETF que eu compraria um BOVA11 agora? Não sei. Eu preferiria ter na minha carteira, por exemplo, um China 11. Eu preferiria. Eu prefiro estar alocado hoje na bolsa chinesa e ainda ter a variação do dólar jogando a meu favor, do que estar alocado num BOVA11, né? Esperando apenas que o índice aqui se valorize por conta, né, dos riscos que eu vejo. Eu sou muito cético quanto à aprovação de reformas. Espero que aconteça, tá? Eu realmente, no fundo do meu coração, quero muito que aconteça. Mas eu não vejo nenhuma sinalização que isso vai ter andamento. E, bom, isso já tem refletido, né, como eu disse, na curva de juros. E pode ser que esse movimento fique mais pesado mais pra frente. Eu ficaria mais alocado em Brasil, já disse isso, eu acho que é onde tem o maior upside, mas olharia para ativos, tá? Selecionaria ativos. Muda alguma coisa esse cenário atual, né, de vacinação, de dificuldade quanto à vacinação, de repente uma extensão, né, quanto ao auxílio emergencial para, por exemplo, uma Vale? Não. Né? O câmbio estressa ainda mais para a Vale é positivo, a China continua comprando, apesar dos lockdowns que eu já falei que vale a gente monitorar em algumas regiões por lá. Mas, em linhas gerais,
para a operação da Vale, um câmbio mais estressado é até mais positivo. CSN está fazendo o IPO agora da mineração, mesma coisa. Petrobras, claro, é mais impactado, mas sigo positivo, tá? Acho que ainda é um bom nome. A extensão do auxílio emergencial, com uma via varejo a R$14, me parece uma boa oportunidade. Então, assim, olha com mais carinho para os nomes, tá? Seja bastante cauteloso, não sai comprando qualquer coisa por achar que tem mais upside, mas o risco é maior. Assim, eu acho que vale a pena tomar muito cuidado agora. Diversifica a sua carteira, tem exposição, né? Tem agora um ETF também sobre o MSCI da Europa, interessante ter um pouquinho. Acho mais interessante ainda a China, tá? E, assim, já disse 1000 vezes, né, sobre a importância de ter BDRs, de repente até se você não quer escolher uma empresa específica, compre um VVB11, mas tenha isso na carteira, tá? Tenho certeza que quando você olhar lá daqui, sei lá, um ano, você vai ter tido uma performance mais interessante do que você ficar full alocado em alguns papéis, ficar full alocado num BOVA, tá? Apesar de haver mais upside aqui, o risco também é maior. Bom, o índice futuro lá fora já foi aberto, né? Então, a bolsa já fechou na segunda-feira, já abriu o índice futuro, mas sem grandes variações, tá? Como a gente costuma falar, isso significa nada, tá? O índice futuro nesse momento, mas é legal dar uma olhada, né? Mas no 0 a 0 por enquanto. Beleza, galera? Vamos lá então, vou pegar aqui as perguntas que vocês mandaram e eu vi que foi muita coisa, tá? Então vou ver se eu consigo pegar o máximo de perguntas possíveis. A gente tem mais uns 10 minutinhos de live, beleza? E Petro, alguma notícia relevante? O Wagner Oliveira perguntando. Wagner, não temos notícias relevantes, mas ficar muito atento à possibilidade da greve dos caminhoneiros, tá? Saiu uma notícia de que os caminhoneiros tinham pedido a pausa no processo de venda de refinarias e também, né, tirar essa relação, essa paridade que a gente tem atualmente, né? A Petro trabalha, né, quanto à variação dos preços internacionais serem implicados no mercado doméstico também, o que é super, né, necessário, mas os caminhoneiros não gostam, porque deixa o combustível mais caros para eles, né? Então isso pode ser um risco, claro, tem que manter no radar, mas nada que afete as operações da empresa hoje, por enquanto. Bom, abrir sem gap depois do feriado e com notícias ruins? Muito improvável. Sem gap deve testar de novo 116 mil pontos. Lembrando que a bolsa, né, fechou em 117.380 na sexta. E eu também acho muito provável uma abertura mais pesada amanhã, tá? Então, acho que deve abrir sim com um gap, a não ser que venha um noticiário muito positivo no cenário internacional, mas não é o que parece, tá? Então, as estatais estão pesadas, o mercado vai continuar batendo nas companhias. A gente tem só uma Eletrobras que caiu 11% hoje lá fora, né? A expectativa é que pelo menos abra, caso replica, né, o que aconteceu lá fora, pelo menos com uns 9% de queda aqui no mercado brasileiro. Por favor, fale sobre as empresas, as ações ligadas ao agronegócio, Christian. Setor que eu gosto, o agro, até coloquei no Twitter, a gente tem, na minha opinião, o melhor ministro do país, na verdade uma ministra, é a Tereza Cristina, ministra do agronegócio. Câmbio nesses patamares continua muito positivo para o setor. E você pega quase todas as commodities, você pega açúcar, você pega, né, até as proteínas, tinha expectativa que caísse um pouco o preço, mas tem caído em ritmos mais lentos do que imaginado, continuam com embarques muito fortes lá, principalmente para a China. Você pega soja, milho, tá tudo, né, com patamares de preços muito elevados, assim. A gente tem um viés bastante positivo para o setor já há um bom tempo, tá? Eu acho que, principalmente para as empresas do setor de açúcar e etanol, então, por exemplo, Cosan é o nome que a gente gosta. Claro que a retomada da atividade econômica brasileira, né, é super importante para o preço dos combustíveis, isso impacta diretamente uma Cosan da vida, mas mais do que isso, né, o processo da quebra do monopólio do gás, através da Compass, né, a empresa pode se beneficiar bastante num cenário para 5, 10 anos de crescimentos robustos, tá? Toda a reorganização societária também a gente vê com bons olhos nesse momento. E, bom, assim, quando a gente fala de frigoríficos, continuamos gostando, né, principalmente de Minerva, que deve até pagar bons proventos esse ano, novamente já pagou 2,5 de yield no fim do ano passado.
E JBS, tá? JBS ainda segue sendo minha top pick do setor. Acredito que vai ter um ano aí bem forte. Se não tiver boa performance em bolsa como teve no ano passado, a gente deve ver, né, cada vez mais a empresa se desalavancando, entrando em outros serviços com margens superiores, né, quando a febre suína africana zerar, né, os seus impactos que ocorreram lá na China, está começando a reconstituir os rebanhos, a expectativa até o fim do ano seja reconstituído por completo os rebanhos de porcos. A demanda chinesa pode se reduzir um pouquinho, mas a empresa já começa a olhar para outros segmentos que possam manter a margem alta, né, as margens altas da companhia. Nome que eu gosto. Saiu até uma notícia, né, de um novo caso de febre suína africana lá na China, no fim dessa semana. Vamos ver, né? Não acho que é uma preocupação por enquanto de que possa haver outro surto, mas é algo para a gente manter no radar também, né? Lembrando que JBS, BRF, essas empresas valorizaram mais de 100% principalmente por conta, né, desse caso extraordinário ocorrido lá fora, que facilitou muito a capacidade financeira dessas empresas, né, de restabelecer bons números, uma estrutura financeira mais adequada depois, né, dos casos pesados que tivemos em 2017 com a Operação Carne Fraca. Tá? Bom, vamos lá então, outras perguntas. Henrique, com esses vários toques de recolher pelo Brasil e mundo, você acha que a Ambev pode apresentar alguma queda forte? Leandro, eu não acho que isso deva, assim, claro que quando a gente tem, né, uma fase vermelha sendo declarada aqui em São Paulo, pesa para a companhia, natural, né, principalmente no segmento de bares e restaurantes, né, que a gente fala, para essas empresas é importante, foi pesado, né, até aumentou um pouquinho o custo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o que mais vende em bar e restaurante são garrafas de vidro, tá? E, bom, com a pandemia, o isolamento, o que aconteceu foi uma demanda migrando, né, da garrafa para a latinha, que é o que o pessoal costuma consumir mais em casa. Só que a latinha é feita de alumínio, o preço do alumínio, né, o alumínio normalmente você tem que importar, o dólar nesse patamar de preço pesa, e a gente está vendo o que está acontecendo, né, com o preço das commodities também. Então, assim, pressiona a margem para a empresa, né, então é algo para a gente manter no radar também, não é um nome que me agrada muito nesse momento. Bia Cardoso, o que você acha de IRB? IRB divulgou o resultado referente ao nono mês, ao mês de novembro, ao 11º mês do ano passado, mas um resultado bastante fraco, tá? Então, assim, depois de tudo o que aconteceu no ano passado da empresa, que já me fez, né, olhar com um viés mais negativo para a IRB, ainda essa dificuldade de retomada operacional da empresa também me preocupa. Então, assim, sinceramente, não é um nome que me agrada. Eu acho que no risco que a gente está envolvido quanto a questões sanitárias, fiscais, você entrar num papel que tem tanto risco operacional não me parece uma boa decisão. Tá? Então, assim, não é o nome que eu gosto. Financiamento do BNDES para a Embraer ajuda a empresa aí no curtíssimo prazo. A Lud Light, sempre presente também. Muito obrigado pela presença, Lud. Assim, claro, né, a situação financeira da empresa muito mais tranquila que imaginado no início da pandemia. Todo mundo achou que o setor ia morrer, né? Assim, vimos algumas empresas fechando as portas, principalmente na Europa, a Latam pedindo recuperação judicial, a Avianca também, ali no Peru. Mas aqui no Brasil, né, a gente viu as companhias aéreas conseguindo apresentar números mais sólidos, a retomada foi mais rápida também, e a retomada mais rápida das companhias aéreas beneficia a Embraer. Então, a Embraer, né, sofreu bastante também no começo do ano passado com a desfeita no meio do ano passado do acordo, né, de fusão. Acho que é um nome que, claro, qualquer auxílio do governo beneficia em termos financeiros a companhia, mas de toda forma continuo, né, vendo como um processo de retomada em segunda derivada. Tá? Eu acho que primeiro depende, por mais que a gente já veja, né, algumas demandas sendo feitas de jatos da companhia, primeiro depende da recuperação mais forte do setor, né? Então prefiro ainda também me posicionar em, de repente, até mesmo numa companhia aérea do que numa empresa que produz, né, que fabrica aeronaves. Então, sinto um pouco de cautela, mas sim, beneficia a empresa. Charles, grande abraço.
Falando que eu sou o menino de ouro da Guide. Aí sim, hein? Muito obrigado. Lembrando também que hoje tem o início da 21ª edição do Big Brother Brasil. Não sei se vocês se interessam por esse tópico, mas hoje o Big Brother começa. E a Globo levantou mais de 500 milhões em patrocínios para essa edição. Recorde histórico. E não sei se vocês sabem também, até comentaram aqui, né? O Christian falando, esse menino vai acabar no lugar do Faustão. Não sei se vocês sabem, mas o Faustão vai sair da Globo no fim desse ano. Notícia surpreendente, né? Vai acabar o Domingão do Faustão. Loucura total. Abraço pro Caio Pinello, também estava aqui presente. O que eu acho do IPO da Intelbras? Fê Souza, nós não podemos comentar IPOs. A gente não pode dar recomendação de IPOs, porque a gente participa da distribuição, tá? Então tem conflito de interesse, por isso a gente não pode dar recomendação. Qual IPO te chama a atenção das que estão aí? Luiz Antônio perguntando, como eu disse, não podemos falar. Bom, vamos lá aqui então. Vocês mandaram muita coisa no fim, não vai dar pra eu pegar todas as perguntas. Vou pegar a última aqui, tá? Última pergunta então. Pessoal falando, tô torcendo pra bolsa 110 mil pontos pra então, né, dar abertura pra compra. Cara, você é fera demais, agradeço suas dicas, pena ser palmeirense. Abração e fale de Porto Belo, Rogério falando, pena ser palmeirense é bom, hein? Maravilha. Espero que domingo que vem a live seja mais animada com a vitória do Palmeiras na Libertadores. Bom, Porto Belo é um nome que eu gosto, tá? Eu gosto, a retomada do setor, o setor de construção civil tá muito forte, tá? Então ficar atento a isso. Pode continuar se beneficiando das empresas que produzem, né, para o setor. Bom, é isso então. Deixa eu ver aqui alguma última pergunta. Se eu posso comentar de CEMIG. Bom, CEMIG é um nome que a gente deu recomendação, né, no ano passado. Bom, claro, trouxe um bom resultado nossa recomendação. Os papéis dispararam, né, como vocês puderam observar ao longo dos últimos meses, e até por isso a gente prefere agora uns outros nomes do setor, mas eu tomaria bastante cuidado com o setor de utilities por conta do momento, né, quanto à preocupação fiscal. Isso pode inclinar a curva de juros, como eu disse, e fazer com que as pessoas que normalmente investem nesse setor em busca de dividendos não tenham, né, essa, não diria capacidade, mas esse ímpeto de fazer esses investimentos. Então tomaria muito cuidado. Prefiro investir agora em setores, olhando para o macro, né, nessa análise top-down, com um viés um pouquinho mais tranquilo quando a gente trata de cenário macro. Bom, pessoal, então essa foi a live de domingo. Agradeço pela presença de todos, mais um show de audiência. Vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a participação de todos e domingo que vem tem mais. Valeu, boa noite a todos, até mais, tchau, tchau.